A gente, claro, que tudo que a gente imagina de liberdade fica no futuro, mas tudo de tormento que a gente espera para a gente mesmo também a gente projeta no futuro. O passado não é passível de ser mexido, claro, mas a memória, que é o esteio, o tempo do passado é a memória, esta também pode ser modificada. Então, eu posso passar por uma experiência do meu passado e experiências futuras, ou a minha própria reflexão sobre o ocorrido e o hoje, ela é suficiente para ressignificar. Olá, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a nós nesse nosso novo vídeo. Nós tivemos um vídeo anterior sobre o tempo no Mindfulness, no bem-estar, né? E hoje nós vamos dar uma sequência nisso, falando um pouco sobre os aspectos da nossa liberdade, da possibilidade de sermos livres, né? Longe de ser uma discussão filosófica, é algo que está diretamente ligado a nossa saúde. Porque bastou eu sentir que eu não estou livre para algo, o próprio sabor daquilo que eu faço, o próprio sabor do ambiente já fica um pouquinho mais azedo, perde um pouquinho do frescor, né? Mas antes da gente entrar um pouquinho mais a fundo nisso, eu pediria que vocês dessem um like, os 3 Cs, né? Que é o curtir, compartilhar ou comentar, porque esses gestos melhoram o desempenho no algoritmo, isso ajuda muito o nosso canal. É um número muito grande de pessoas que nos assistem, somos muito gratos a essas pessoas, mas essa ajuda vai ser mais potente na proporção em que as pessoas lembrarem de deixar um sinal de sua passagem aí pelo canal. A outra coisa é que no decorrer do vídeo vai aparecendo um QR Code, vai aparecendo uma chave Pix e por ali você pode fazer alguma contribuição, se você gosta do nosso conteúdo, alguma contribuição para ajudar a promover o trabalho do canal. Tá? É isso aí. Isto dito, nós podemos então voltar um pouco para a questão da liberdade e nós vamos falar um pouquinho do tempo da liberdade, porque existe uma máxima que diz assim: a liberdade reside no futuro, porque é sempre na ideia do futuro que pode haver liberdade, né? Tem algo de acertado nisso e tem algo de equivocado. A gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso em seguida. Nós tivemos todo um grupo de filósofos do começo do século XX, os psicopatologistas, e o maior deles, que foi Karl Jaspers, o psicopatologista, que é uma disciplina que perdeu um pouco a força, saiu um pouquinho de moda nos últimos anos, mas foi um dos carros-chefes, uma das pilastras do conhecimento em psiquiatria, em psicologia também, que foi construído no decorrer do século XX, né? Então, ali existe uma ideia, né, sobre a liberdade e a possibilidade da liberdade. A partir dali, algumas pessoas diziam: olha, a liberdade está no futuro, porque no presente eu vou me sentir preso, né? Agora, o que a gente vê é o seguinte: o futuro é de uma consistência muito complicada. E vocês se recordam? Se o passado, a substância, a materialidade do passado é memória. Por assim dizer, passado não existe. Existe a memória, e a memória a gente chama de passado, né? O ano que passou. Do ano passado, eu só carrego memórias. O que são fotos, recordações, coisas que eu carrego comigo, presentes que eu troco? Que são essas coisas, senão recursos para fortalecer a minha memória, né? Reviver algo que foi agradável, foi proveitoso para mim. Então, passado é memória, né? O futuro é mais complicado. Por quê? Porque o futuro é rigorosamente inexistente. Por quê? Porque quando o futuro chega,
ele vira presente. E dali a pouco é passado. Quem pratica a respiração na atenção plena sabe que você tem uma respiração, dali a pouco aquela respiração já acabou. É um outro ciclo respiratório. Aquele é memória. Por isso que se diz que sempre, o tempo todo, desde que a gente nasce, a gente está sempre tomando um único fôlego sempre. Ou dando um único passo com o pé. E o coração está bombeando uma única vez. A vez futura é imaginária, a vez passada é memória. Qual é o perigo do imaginário? O imaginário não tem consistência própria. Ele é muito fluido, mesmo no sentido exato mesmo que do livro A Modernidade Líquida, de uma fluidez que desafia qualquer formatação. Zygmunt Bauman, perfeito, obrigado, é isso. Então, tá? Não vai precisar ir buscar e falar para mim, tá? Esse mesmo, nesse sentido da fluidez, não é possível de ser capturado. O que acontece com o imaginário, com o futuro, é que a gente reveste o futuro com o nosso imaginário. Então, quando eu imagino que daqui a alguns anos eu vou aposentar, a aposentadoria vai ser aquela mixórdia que ela é hoje, e eu começo, tal, eu estou operando num cenário completamente irreal. Veja, pode ser um cenário coerente, pode ser um cenário procedente. Ele não é real no sentido da cadeira na qual você está sentado agora quando está escutando esse vídeo, está assistindo esse vídeo. Nesse sentido, não. As coisas podem mudar, eu posso não aposentar, eu posso ir embora antes, e assim por diante. Então, o futuro, quando ele é presentificado, ele é imaginado, eu imagino normalmente o futuro com as tintas da paleta do passado. Por isso é que eu morro de medo de cachorro branco. Por quê? Porque quando eu tinha 12 anos de idade, um cachorro branco veio e me mordeu. Aí eu vejo um outro cachorro muito parecido com aquele outro já morreu faz tempo, né? Vive 12, 13, 14 anos e morre. Aquele lá já era. Mas esse aqui é muito parecido com aquele. Então eu tenho uma reação de cautela aumentada com esse cachorro. Por quê? Porque eu tenho a memória. Eu revisito o futuro a partir das cores do passado. Opa, esse cachorro é igual aquele lá. Logo, ele pode vir a me atacar. Então, essa é a ideia, né? Muito do transtorno do estresse pós-traumático, muito dos sintomas do estresse pós-traumático giram em função exatamente da revivescência. É quando eu reatualizo como algo certo ou presente, algo que na verdade eu tenho, especialmente traumático, especialmente difícil de lidar, mas que está no passado. Né? Bem, isto dito, o tempo da liberdade não pode estar no futuro. Né? A gente, claro, que tudo que a gente imagina de liberdade fica no futuro, mas tudo de tormento que a gente espera para a gente mesmo também a gente projeta no futuro, né? O passado não é passível de ser mexido, claro, mas a memória, que é o esteio, o tempo do passado é a memória esta também pode ser modificada. Então, eu posso passar por uma experiência do meu passado e experiências futuras, ou a minha própria reflexão sobre o ocorrido e o hoje, ela é suficiente para ressignificar o passado. Então, no caso do cachorro branco que me mordeu, né? Então, eu ressignifico, o cachorro branco mordeu. Mas aí eu digo assim, olha, tá, calhou de ser um cachorro com estas e estas e essas características. Calhou. Mas tem de tudo quanto é tipo. E a gente vê mordida para todo lado o tempo todo. Então,
a cor dele, a cara dele, o tamanho dele deve ter sido uma coincidência. É lógico, se é um cachorro grande e a mordida foi grave, é diferente de levar a mordida de uma tripinha de 1,5 kg. Não estou aqui perdendo a razoabilidade. Mas o fato é que nós então temos, né, a possibilidade de ver um cenário mais amplo e ressignificar o passado. Falar assim, olha, não, realmente, o problema não era que o cachorro era branco, o problema é que o cachorro estava solto e o dono não sabia cuidar direito. Então, é outro papo, é outra história. Então, este cachorro branco, né, talvez o fato dele estar solto, mas você vai ressignificando. E algumas coisas, essa é uma experiência que muitos aqui podem até relatar, não precisa estar necessariamente em terapia, às vezes isso é espontâneo, essa ressignificação também é espontânea. Em alguns casos, ela pode ser problemática, em alguns casos, ela pode ser muito intensa, e aí muitas vezes precisa de uma intervenção. Mas no mais das experiências cotidianas, do pequeno estresse do dia a dia, nós mesmos temos um mecanismo de ressignificação. Uma coisa aconteceu, uma coisa traumática, ruim, chata, vão se passando os meses e a gente vai sarando. Vai passando, não, fica... No dia que aconteceu, eu assisti, eu presenciei o incêndio do edifício Joelma. Joelma foi um edifício grandão aí, lá na Praça da Bandeira, que teve um incêndio colossal no início da década de 70, um incêndio horrendo. Foi 1 hora e meia que marcou a história da cidade, né? Então ali eu conheci um senhor que era taxista, hoje ele já tem mais idade. Mas ele viu o incêndio inteiro. E foi a experiência dele. Mas e à noite, você dormiu? Ele falou, olha, foi muito difícil dormir. As cenas ficavam passando, voltando. O outro dia, lentamente ele foi conseguindo recuperar o sono e ficou bem ao ponto de poder contar que ele assistiu, até trazer alguns detalhes daquele incêndio que ele presenciou, coisas que ele viu, que são horrorosas mesmo, né? Mas ele consegue falar delas com uma tranquilidade de quem sarou. O mindfulness tem a característica de trabalhar com isso. A psicoterapia também. A característica de ressignificar aquilo que eu considero horrível, incapacitante ou avassalador na minha vida. No mindfulness, isto é feito dia após dia, prática após prática. Por isso que a gente fala que o mindfulness é uma prática curativa, uma prática de sarar. No inglês fala healing, né? To heal. É curar, sarar é a palavra talvez mais adequada. Reparar, revitalizar, restaurar, tá? Que é exatamente o mecanismo de manutenção do arquivo das minhas memórias. Bom, o tempo da liberdade, portanto, é o tempo onde eu junto a inquietação do futuro com a memória do passado. Eu pergunto, que tempo é esse? Que inclui aquilo que eu fico imaginando do futuro e aquilo que eu relembro do passado. O presente momento. E o presente momento é exatamente esse ponto. Ele é muito mais uma posição ética do que exatamente um período de tempo, né? Então, muita gente fica se pegando, quanto tempo dura o presente momento? Amigo, presente momento não vai aparecer no seu relógio, acorda. Seu relógio você vai separar um tempinho para fazer uma terapia, ou para praticar, ou para meditar, ou para rezar, é com você. Mas não é o tempo do relógio, é o tempo lógico, o chamado tempo lógico, que algumas escolas de psicoterapia adotam, tá? Então, muito mais, por isso que o importante é que o tempo da liberdade é o aqui e o agora. Em latim, hic et nunc.
esse é o momento da virada. E por que eu digo isso? Porque esse é o momento em que a sua atitude muda. Não porque você queira, você simplesmente vai sentar, você vai seguir direitinho as regras. Nós temos aí algumas práticas aí no nosso canal, nós temos aí vídeos de práticas gravadas, né? Onde você pode acompanhar a prática, né? Para ter uma ideia de como é que faz, para então você poder ir procurar um local que você possa praticar de uma maneira mais sistematizada e contínua, né? E você vê lá que é aquilo, ir percebendo a respiração, não entrando em embate com as memórias, não tentando controlar o futuro, não tentando controlar o que passa pela sua cabeça. É uma postura ética. E respirar e permitir que a vida seja o que ela é. E aí pode ser surpreendente o grau de mudança que pode ir havendo em coisas que você nem imaginava, né? Por isso que daí é que vem a importância do mindfulness, né? Que o mindfulness é um exercício de liberdade. Para terminar, o pessoal, os gregos arcaicos e o Crescente Fértil é aquela região ali que pega o Oriente Médio, Israel, Egito e vai até ali a Mesopotâmia. Se você olhar no mapa, você vai ver que tem a cara de uma fatia de melão ou de uma lua crescente, né? Chama Crescente Fértil porque lá dentro, naquela época, não tinha muito deserto. O deserto estava em volta. Hoje em dia, o deserto invadiu muito aquela área, mas é o Crescente Fértil. A Síria, a Mesopotâmia com a Síria, Babilônia, Neobabilônia, Acádia, tudo aqueles lugares misteriosos de 3.000 anos atrás. E ali eles diziam o seguinte, que o nosso caminhar no tempo não era o caminhar de frente para o futuro, eu vou me abrir para o futuro. Não, para eles o caminhar era andar de frente para o passado e de costas para o futuro. O passado é uma experiência, o futuro não. Não tem como ficar de frente com o que não aconteceu, mas você pode ficar de frente com o que aconteceu e pode se mover a partir do que você vai aprendendo do que aconteceu com você. Desculpa, né? Então, de frente para o passado e de costas para o futuro. Apesar de parecer trazer uma contrariedade, é na verdade uma maneira extremamente sábia de pensar no nosso percurso na vida. Se você sentiu que esse vídeo te ajudou, se você sente que é interessante, você pode sempre dar o like, fazer tudo aquilo que eu falei no começo, e você pode se inscrever no nosso canal, você vai ter acesso a todo o nosso acervo de vídeos. É na faixa, é gratuito e você pode aproveitar. Em breve nós vamos estar lançando também cursos mais específicos, são cursos mais voltados especificamente a determinados assuntos, especialmente assuntos de saúde e mindfulness. Muito obrigado pela sua presença, sua companhia até aqui. Até a próxima, a gente se vê. Tchau.